Semana que vem Gente, é mãe dele, tá? Essas duas fotografias, Kátia e Chá, mãe dele.
a Bazar Esperança, tá? É um bazar onde tudo que ali for recurso que nós conseguimos dar ali, todas as obras essenciais lá do nosso Bazar Esperança. Então a gente conta com você na divulgação, pode contar com os amigos, é aberto ao público, tá? Vai ter muita coisa interessante no Dia das Mães, muita coisa interessante para aquisição pessoal. Dá uma passadinha por lá. E nesse mesmo endereço, no dia 26 de maio, a nossa festa junina em maio. A primeira vez em maio. Em maio, justamente porque em junho tem muitas, né? E a gente fica apertado, diversas coisas da internet. Então a gente fez agora em maio para que todos nós participar. Vai ser o mesmo local lá do São Francisco, na escola estadual Cândido Portinari, na rua Campina Verde, 1555. São dois eventos e a gente conta com a presença de vocês e também com a divulgação junto aos amigos e familiares, tá? E a gente não pode esquecer que a gente está finalizando assim amanhã, né? A gente comemora a Semana da Família até no sábado, justamente porque nós somos da educação infantil da nossa casa. Nós que organizamos a semana e a gente então estende a semana até no sábado, tem pais, fechando amanhã a nossa Semana da Família. Começando a segunda-feira. E essa semana a gente faz todo ano a Feira do Livro, gente. Quem não passou por lá, na hora que entra na casa, pela primeira sala, a feira está lá com promoções incríveis. Por favor, dê uma passadinha lá no final. A feira está muito boa, está muito bem organizada, tem muita obra boa em preços bem, assim, preços bem ótimos, né? Com descontos bons, como assim, por casa, né? Tem essa hora de Brasil. A gente então está divulgando, vocês dá a passadinha lá no final. Tem muita coisa boa lá. Vem aí Dia das Mães, né? Às vezes quer dar presente de um amigo, Dia dos Namorados, tem muito livro lá, tá, gente? Todo mundo é animado, passar por lá para dar uma olhadinha. E hoje, uma noite muito especial para nós, a gente recebe o nosso querido Marival, né? Marival Veloso. É isso, Marival? De Matos. Aí ele liga para mim quando ele foi me dar o e-mail dele, ele digitando para mim no telefone, né, Marival? Marival sem dó. Marival sem dó. Sem dó, uma graça. Então, Marival é um companheiro antigo, né? Ele trabalhador da doutrina há muitos anos. E Marival conviveu com Chico Xavier desde os anos de 1956. Uma convivência muito grande, um período. Então, nosso querido Marival veio aqui colaborar conosco e vai falar exatamente, o tema dele é exatamente não é a vida do Chico, mas são nuances da vida dele, né? Coisas que ele vai falar para a gente. Então, ele colocou tipo cedo. Marival fala, Chico Xavier, carinho e zelo familiar das coisas. Ele vai falar disso que o Chico tinha para nós na noite de hoje. Marival é lá no Dial, e também da União Espírita, lá do União Garantina, ele faz parte lá. É um companheiro muito querido, eu troco desde menina, né, Marival? Eu sou muito assim, carinhoso com a irmã. Isso me emociona muito. Esse companheiro de Belo Horizonte, que deram muita oportunidade, atenção, carinho, para mim, participação, que era também uma batalhadora da era política, mas isso não impedia de trabalhar pela divulgação da doutrina. A gente sabe, a minha era oratora, ela é uma pessoa fantástica, apesar de não ter as guerras, caminhou muito mais que a gente sabe. Então, a irmã também participou disso. Mas depois me emocionou muito, porque o Chico é uma coisa que já toca o coração da gente. Eu tenho certeza que o Marival, nós vamos sair daqui com o nosso coração muito assim, emocionado. O Marival vai nos trazer. Isso é uma vez de coração, o Marival sobre a gente nessa noite. Ele até nos trouxe uma coisa linda, ele nos trouxe uma obra do Chico, que a gente não conhecia, o primeiro livro do Chico, que ganhou de presente. Nós ficamos apaixonados com a obra, viu, Ju? Você não tinha oportunidade de ver o primeiro livro do Chico. Eu fiquei tão encantada que ele vai deixar comigo para mostrar para o Marcinho. Cadê o Marcinho? Está aí hoje. Marcinho Xavier, vou mostrar aqui na casa. Um livro interessantíssimo. É quando o Chico começou, a letrinha do Chico, os papéis, manuscrito por ele, foi tudo fotografado e virou um livro. E quando o Chico começou a fazer aqui, né, meu Maurício, ele não sabia ainda que ele era um médium, né? Então tem muitos poemas que ele assinava. Aí vem a segunda parte, quando ele descobriu que ele era médium de psicografia, ele
começa a colocar os autores que eu apaixonei pelo livro. Tem até o que o Chico recebia, e também assim, os desenhos que ele fazia na época usava muito, né? Era tipo papel máscara, parece que é muito de arte. As páginas numeradas, e ele desenhava. Tem uma amiga com ela, um sino, ele fez um sino, é lindo de ver. Então ele ganhou de presente, né? Ele falou, gente, tem carro, não tem mais, eu tirei, mas não vai ser assim só, vou botar no máximo, a gente vê o dinheiro. Porque realmente é fantástico a elaboração do livro com muito amigo, e ele entender, a gente emociona. Então, depois nós vamos ver se a gente consegue isso aqui para a nossa livraria, né? É uma relíquia. Então a gente agradece muito, Maribel. Nós vamos fazer a nossa oração. Eu digo que pode fazer. Teve mais hora que faz hoje? Agora não, né? Está lá dentro, né? Queria que eu fizesse. Então vamos pedir ao nosso querido para fazer a nossa oração também da ligação para a nossa casa. O Humberto Edito vai fazer a oração inicial também. Nós estamos vivendo nesses dias uma semana de muita alegria. Nossas almas estão se enriquecendo com os ensinamentos que estamos recebendo. E hoje nós temos a presença do nosso querido Paulo, que vai falar dessa figura tão importante do Espiritismo, não no Brasil, na história do Espiritismo. E essa criatura carinhosa que valorizou imensamente a família, esses aspectos do ser humano. Por isso, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, para agradecer por mais desta oportunidade que temos de nos reunirmos com este propósito. Os amigos espirituais desta casa, Célia Xavier, a nossa querida amiga que nos ampara no plano espiritual, possam nos ajudar para que compreendamos aquilo que nos for trazido pelo nosso companheiro. Que ele possa ser iluminado por esses Espíritos, a fim de que as suas palavras alcancem a todos os nossos corações, de modo a que nos fortaleça neste propósito que temos de buscar sermos um pouco melhores a cada dia. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Eu quero esclarecer um pouquinho a visão, porque o Chico Xavier também, a época que ele trabalhava fazendo agricultura, ele ia muito em Leopoldina, que a minha região onde eu morava, ele era muito amigo do meu pai. Então, algumas coisas recebidas dele foram recebidas lá no Centro Espírita Moro Próximo, Costa do Parnaso e outros, em Leopoldina. Então, a gente tem assim, uma emoção muito grande com isso e um carinho muito grande pelo Chico. Minha irmã também, ele participou muito da vida dela. Então a gente fica muito feliz com isso, né? Então a gente passa agora a palavra para o nosso querido Manival. Com ele agora. Meus queridos irmãos, irmãs, é um privilégio estar aqui com vocês. Uma casa que sempre destacou e destaca pelo trabalho que realiza, pela continuidade no bem, pela simplicidade no bem, o que é melhor, o que é mais importante. Nós, às vezes, como espíritas, esquecemos de buscarmos esse lado desta simplicidade. Nós não podemos esquecer de demonstrar que somos espíritas. O que nós não podemos fazer é isso. Mas nós não precisamos também
de vangloriar que somos isso, que somos aquilo como espíritas. Porque, na verdade, o que o Espiritismo nos ensina é sermos simples. Se nós observarmos, meus irmãos, a religião, ela é muito importante, mas à medida que nós caminhamos, nós vamos fazendo com que o que sobressai é a religiosidade que nós trazemos. Quer dizer, não há de se dar ênfase ao fato de nós estarmos na casa espírita todos os dias da semana e não estarmos vivenciando nada daquilo que nós temos aprendido. Então, essas casas antigas que propõem a continuidade com a madureza necessária é muito importante. Nós deveremos nos sentir cada vez mais sintonizados no bem, sintonizados no amor ao próximo, estarmos sempre de pé, prontos para servir como a doutrina espírita nos propõe. Eu diria para vocês que de outras vezes eu me senti mais à vontade para falar do Chico do que dessa vez agora. Eu não sei bem o porquê, mas reconheço que a minha convivência com o Chico, como disse a nossa irmã, vem desde 1956. Quando eu falo a idade do Chico, eu falo que até a maneira, até a cronologia do Chico é mais fácil para nós. Porque quando nós falamos que o Chico, que nós conhecemos o Chico em 1956, nós tiramos 10 anos, nós temos a idade do Chico. Então o Chico tinha 46 anos, porque ele é de 1910. Então fica fácil qualquer um de nós manipularmos a idade do Chico. E a mim, que às vezes evito de estar falando da minha idade, eu, quando falo que conheci o Chico em 1956, tendo nascido em 1935, velhinho para danada, vocês estão sabendo que eu tinha 21 anos, né? 21 anos. Se fosse 55, era 20 anos, mas é 1956. Então, meus irmãos, é apenas um simples detalhe, mas por que eu conheci o Chico tão cedo? Muita gente brinca, muita gente fala sério e eu brinco. Porque fala assim, puxa, mas você veio a Pedro Leopoldo muito cedo. Falei, não, o Chico que foi me conhecer lá em Monte Carmelo, que foi exatamente em Monte Carmelo, lá no Triângulo Mineiro, né, aquela região lá, próximo a Patrocínio, Araguari, Uberlândia, que nós nos conhecemos. Por quê? Porque o Valdo Vieira convidava o Chico para passar os natais, desde 1956 a 1959, o Chico passava o Natal em Monte Carmelo. Agora vocês pensam bem, Monte Carmelo, uma cidadezinha pequeníssima. Quando o Chico foi lá pela primeira vez, sem avisar, quer dizer, o Valdo que aprontou essa para nós, o presidente do centro, quando viu o Chico entrando, tentava
dizer alguma coisa só mexia com o maxilar. Interessante, né? Quer dizer, tudo por um respeito, por uma admiração a uma criatura do porte do Chico. Quer dizer, e a gente, vida afora, passa, nós não devemos ficar endeusando o Chico, porque uma das características do nosso conhecimento com o Chico foi exatamente de reconhecer que o Chico evitava de ser bajulado. O Chico tinha muito zelo com isso. Quando se elogiava o Chico, a gente sentia que ele recebia aquela carga até dando uma murchadazinha, ao invés de se sobressair, ele estava aquela encolhida, que ele não apreciava isso. Nós gostaríamos de falar do Chico. Hoje todo mundo conhece o Chico como Francisco Cândido Xavier. Normal, né? Francisco Cândido Xavier. Mas pouca gente sabe que ele também foi chamado, o seu primeiro nome foi Francisco de Paula Cândido. Pouca gente sabe desse detalhe. Por que o Chico deixou de ser chamado de Francisco de Paula Cândido? É porque assim que ele conseguiu ser admitido no serviço público, no Ministério da Agricultura da época, que ele foi admitido para trabalhar na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, uma autoridade religiosa, que nós não vamos malbaratar a vida de ninguém para falar disso, ficou contrariado de um espírita estar, naquela década de 30, estar trabalhando no serviço público. Então, quando o diretor da Fazenda Modelo soube disso, providenciou para que, na calada da noite, em comum com o escrivão do cartório de Pedro Leopoldo, providenciasse a mudança do nome do Chico, em vez de Francisco de Paula Cândido para Francisco Cândido Xavier. Para quê? Para resguardar o emprego do Chico. Enfim, emprego que ele honrou, teve ano em que ele foi escolhido como o funcionário modelo da instituição, e ele deu de si todo o esforço, toda a dedicação, todo o empenho em favor do seu emprego. Então, quando a autoridade religiosa vai lá em Pedro Leopoldo para propor que ele fosse, que leva um ofício para ele ser dispensado, eles correm as diversas sessões da Fazenda Modelo e não encontram ninguém com esse nome. Então ele permanece. E foi esse emprego do Chico que o fez ter a independência de nunca ter pesado a ninguém, principalmente os companheiros do movimento espírita. O Chico nunca buscou refúgio financeiro com outras pessoas. Ao contrário,
com o salário dele, ou com os vencimentos, né? Porque serviço público não se fala de salário, fala de vencimento, né? A terminologia é diferente. Então, ele ajudou, foi muita gente com seus vencimentos. Ele ajudou muita gente. E muita gente chegava a criticá-lo em função disso. Mas ele resistia, embora não fosse do agrado dele que entrasse na vida particular dele. Então, o Chico tem muito lance assim de que a ternura dele desmonta a gente, sabe? Quando ele, numa dessas idas dele a Monte Carmelo, ele, lá na casa do Elias Barbosa, que foi um dos grandes espíritas que nós conhecemos, como pesquisador, como escritor, como médico, como trabalhador das instituições, e por muito tempo, às vezes até graciosamente, o Chico, nós estamos ali com ele, quando ele pressente que a mãe do Chico, do Elias, está chegando com a bandeja de café, um café muito cheiroso, um prato bem cheio de pão de queijo, o Chico levanta e toma a frente. Muita gente achando que o Chico estava fazendo aquilo porque estava com fome, né? Mas o Chico vem e começa a distribuir para todos aquela bandeja tão bonita. Aí uns brincam com ele e falam assim: Chico, nós é que temos que fazer isso, você é visita, nós somos anfitriões. Ele dá uma liçãozinha em nós, fala assim: ô meu filho, se Jesus, que é Jesus, diz que não veio para ser servido e sim para servir, que dirá eu, que sou essa pessoa que você conhece? Então o Chico sempre primou pela simplicidade. Nós lembramos que o Chico era filho de João Xavier, né? Nasceu em Pedro Leopoldo, João Cândido Xavier, e a mãe dele, Maria João de Deus. Pouca gente sabe o porquê desse João de Deus. É que a mãe do Chico nasceu de uma mãe solteira na cidade de Santa Luzia, que tem um hospital até hoje que se chama João de Deus. Então, as irmãs muito atenciosas, a congregação que toma conta daquele hospital até hoje, chega para a mãe do Chico, para a avó do Chico, né? Sua filha, como é que vai chamar a sua filha quando nascer? Aí ela fala assim: olha, pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês, nós vamos fazer o seguinte: se for homem, vai chamar João de Deus, em homenagem à instituição. Se for mulher, vai chamar Maria João de Deus. Como nasceu mulher, passou então a chamar Maria João de Deus. Então, meus irmãos,
desse relacionamento, desse casamento com o seu João Cândido Xavier e a Dona Maria João de Deus, foram 15 filhos, sendo 6 do primeiro casamento e 9 do segundo, que o Chico depois casou, e o pai do Chico depois casou-se com a Dona Cidália. Quer dizer, há aquelas dificuldades pelas quais todos passaram, porque depois o seu João teve que distribuir os filhos, e etc. E o Chico foi para um dos lugares mais pesados, porque a madrinha dele era obsediada. São dados que nós falamos por alto, porque nós sabemos que vocês já conhecem esses detalhes. E eu vou pedir licença a vocês para mim fazer uma leitura. Eu vou, ao invés de falar, eu vou ler. Eu explico porque a fala ela é tão íntima que nós perderíamos muito se ficar só pela nossa conta fazer o relato. Então eu acho que há o prejuízo da leitura, que não é comum aos expositores, né, fazê-lo, mas, por outro lado, nós temos aquele acolhimento, aquela fala saída do coração das pessoas que tomaram a iniciativa de providenciar. Então, o menino Chico, é para nós já irmos acostumando com a postura do Chico, vida afora. Desde os 4 anos de idade, o menino Chico teve a sua vida assinalada por singulares manifestações. Seu pai chegou, inclusive, a crer que o seu verdadeiro filho havia sido trocado por outro. Aquele seu filho era estranho, de formação católica. O garoto orava com extrema devoção, conforme lhe ensinara Dona Maria João de Deus, a querida mãezinha que o deixara órfão aos 5 anos, que em 1915 ela desencarnou. Dentro de grandes conflitos e extremas dificuldades, o menino ia crescendo sempre puro e sempre bom. Incapaz de uma palavra obscena, de conversa, de um gesto de desobediência. As sombras amigas, sombras entre aspas, viu, gente? Porém, não o deixavam. Conversava com a mãezinha desencarnada, ouvia vozes confortadoras. Na escola, sentia a presença delas, auxiliando-o nas tarefas habituais. O certo é que os seus primeiros anos o marcaram profundamente. Ele nunca os esqueceu. A necessidade de trabalhar desde cedo para auxiliar nas despesas domésticas foi em sua vida, conforme ele mesmo diz, uma bênção indefinível. Porque o Chico, bem cedo, ele teve que trabalhar, embora ele trabalhasse apenas em poucos lugares, né? Mas ele inicia, um dos trabalhos dele foi na fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo, quando ele era menino, que ele teve que deixar por causa era uma fábrica de tecido, e o algodão soltava uma fuligem que o atrapalhava na respiração. E o médico
proibiu que ele continuasse ali. Então ele teve que sair e arranjar outro emprego. E arranjou um emprego numa venda, né, que a conversa na época era chamada de venda, do senhor que se tornou muito amigo dele, e que depois veio a desencarnar esse senhor, e foi o próprio Chico que, para que ele não fosse sepultado como indigente, arranjou um chapéu e de porta em porta levantou o dinheiro para que o seu José Felizardo fosse sepultado com a ajuda que o Chico lhe deu. Depois ele trabalhou num outro lugar que eu não consegui lembrar o nome, e por último trabalhou vários anos até se aposentar na fazenda Modelo, pertencente ao Ministério da Agricultura. O Chico começa o seu mediunato em 8 de julho de 1927, em Pedro Leopoldo. Ele contava com 17 anos quando ele inicia como médico. E o texto também que nós vamos ler, pela sua beleza, pela sua autenticidade, diz assim: recebeu as primeiras páginas mediúnicas. Em noite memorável, os espíritos deram início a um dos trabalhos mais belos de toda a história da humanidade. 17 folhas de papel foram preenchidas. Quais podiam os 17 livros? Seriamente, versando sobre os deveres do espírita cristão. Aí vem o depoimento do Chico. Era uma noite quase gelada e os companheiros que se acomodavam junto à mesa me seguiram os movimentos do braço, curiosos e comovidos. A sala não era grande, mas no começo da primeira transmissão de um comunicado do mais além, por meu intermédio, senti-me fora do meu próprio corpo físico, embora junto dele. No entanto, ao passo que o mensageiro escrevia as 17 páginas que nos dedicou, minha visão habitual experimentou significativa alteração. As paredes que nos limitavam o espaço desapareceram. O telhado como que se desfez, e fixando o olhar no alto, podia ver estrelas que tremeluziam no escuro da noite. Entretanto, relaxando o olhar no ambiente, notei que toda uma assembleia de entidades amigas me fitavam com simpatia e bondade, em cuja expressão adivinhava por telepatia espontânea que me encorajavam em silêncio para o trabalho a ser realizado, sobretudo animando-me para que nada receasse quanto ao caminho a percorrer. Quer dizer, o Chico sabia que ali era uma preparação, meus irmãos, para um mandato mediúnico que ele estava recebendo. Porque ser médium é uma coisa, receber um mandato mediúnico é outra diferente. Porque o mandato é chancelado por entidades superiores
E muitas vezes o médium iniciante, ele é apenas um companheiro que enceta uma caminhada sem as peripécias, sem as grandezas, sem o papel que um médium igual ao Chico recebeu, que ele honrou por 75 anos ininterruptos. Qualquer companheiro que quiser nos interromper através de alguma observação, fiquem bem à vontade. Meus irmãos, nós sabemos do encontro do Chico com o Emmanuel. Como ocorreu esse encontro? Nós pedimos a liberdade de vocês para continuar a leitura, porque é o próprio Chico que nos conta isso, e conta com a maestria que lhe é peculiar. Emmanuel, nos primórdios da mediunidade de Chico Xavier, deu-lhe duas orientações básicas para o trabalho que deveria desempenhar. Fora de qualquer uma delas, tudo seria malogrado. Eis a primeira orientação. Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium, não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Nós ficamos lembrando de uma analogia que tem de uma fala de Abigail, né, naqueles momentos tão difíceis que nós até, para memorização nossa, nós criamos uma siglazinha que chama ATEP, que é ama, trabalha, espera, perdoa. Naqueles momentos mais difíceis da vida que o Paulo Estevão nos mostra. E o Senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? O Chico prossegue preocupado, né? Tornou o Chico: perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou: qual é o primeiro? Aí todo espírita sabe isso, e todo mundo diz. Como é que diz, gente? Disciplina. É isso aí. Agora, gente, disciplina. Por que isso chega até nós passado tanto tempo? Por que será que nós tomamos conhecimento disso? Por que o Chico vem a público nos falar desse diálogo? Gente, é porque era uma das maneiras do Chico nos passar as lições. O Chico nos passava as lições dentro de um clima de inteira humildade. Quer dizer, ele não chegaria para nós e falar: gente, assim como o Emmanuel falou comigo que tivesse disciplina, também isso cabe a nós todos hoje sabermos disso. Porque, na verdade, a verdade é essa. Quer dizer, não é só o Chico lá atrás, num açude, depois que ele está rezando ao pé de uma árvore, que ele vê uma luz que parece um vagalume chegando até ele, para depois materializar a figura excelsa de Emmanuel. Ele vai ouvir isso. Disciplina.
Da mesma forma que o Chico ouviu isso, muito mais, com mais ênfase, com mais grandeza, com mais preocupação, nós também devemos colocar isso na agenda do nosso dia a dia. Disciplina, disciplina, disciplina. Nós precisamos realmente de buscar adaptar essa fala do Chico para cada um de nós. E nós prosseguimos, ainda lembrando que, querendo nos abordar, participar conosco, é bem-vinda a fala de Deus. Essa é a primeira grande lição, que diz assim: mando-lhe 2 orientações para o resto da vida. Agora vem a segunda. A segunda mais importante orientação de Emmanuel para o médium é assim relembrada. Lembro-me de que num dos primeiros contatos comigo, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado por longo tempo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. Já tem uma grande lição para nós. Nós precisamos efetivamente das lições de Jesus e de aprendermos com Allan Kardec. Nós muitas vezes trocamos de posição. Muitas vezes nós ouvimos muito expositor, mas estudamos pouco. É bom ouvir os expositores. Eles acabam por dar um entendimento às situações doutrinárias que nós estudamos, mas que às vezes nos perturbamos com aquelas posturas. E o bom expositor vem e dá uma lapidada para nós naquilo que nós ouvimos. Mas nós ainda encontramos muito ouvinte, muito frequentador de centro, que às vezes saem assim, indagando que dia, que expositor é hoje lá no centro. Ou que dia que o fulano vai no Célia Xavier. Quer dizer, nós ainda, é como que se nós ficássemos na escolha do filé mignon. Né? Quer dizer, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes, eu já participei de reuniões em que o expositor era da maior simplicidade possível. E quando um companheiro abria a boca para fazer uma análise desairosa do trabalho dele, um outro antecipa e fala assim: é engraçado, o expositor falando muito simples, e eu aprendi com ele um monte de coisas. Então, gente, de vez em quando é preciso que nós demos uma baixada no facho. Quer dizer, muitas vezes nós nos colocamos como grandes autodidatas, muitas vezes nós nos colocamos como detentores de grande cultura espírita, e na verdade não é bem essa a realidade das nossas vidas. Nós às vezes esquecemos da procura da simplicidade do bem. Isso é muito importante. Vocês vão me perdoando, viu, gente? Vocês podem falar, muitos podem falar assim: puxa, mas esse livrinho vem de longe para dar lição para a gente aqui. Não é isso. Não, eu simplesmente gostaria que nós, como espíritas, nos víssemos cada vez mais revigorados
revigorados para a prática do bem e do amor ao próximo. Isso aqui seria importante na nossa vida. Então, meus irmãos, aí, meus irmãos, nós temos essa caminhada da vida do Chico, daquilo que o Chico nos oferece. E a vida dele, por si só, é muito rica de ensinamentos. O Chico, a obra dele, hoje a gente fala que o Chico psicografou mais de 400 livros, outros falam mais de 500, mas na verdade, embora ele tenha desencarnado em 2002, o Chico continua, eles continuam dando a lume outros livros do Chico, por uma questão muito simples. O Chico é tão simples que ele sempre disse para nós que o livro que ele psicografava no centro, não era o livro não, a página, desculpa, a página que ele psicografava no centro não era dele, era do centro. Então ele deixava a página lá, como ele fez lá em Monte Carmelo, deixou lá todas as páginas que ele psicografou lá. Então ele deixa lá. E com o passar do tempo, as administrações mais modernas vão dando uma dinâmica que já deveriam ter dado há mais tempo, observando os arquivos amarelados pelo tempo da obra do Chico. Então sempre tem surgido material novo para novos livros, graças a esse trabalho extraordinário do Chico. E assim, meus irmãos, é que nós vamos observando que o Chico tem livros de toda a ordem no campo da cultura espírita. Por exemplo, obras reveladoras, como Nosso Lar, identificadoras, como a dos poetas. Por que nós chamamos de identificadoras? Porque até então não se tinha consciência de se poder afirmar que o livro era de determinado poeta. Com o tempo nós passamos a descobrir que pelo estilo, o estilo e o discurso, que são os dois aspectos importantes na análise literária, o discurso vai fazendo com que nós encontramos ali a figura a quem se faz referência. Foi isso que aconteceu com Humberto de Campos, por exemplo. Humberto de Campos, que a família dele até resolveu entrar com uma ação declaratória, pleiteando do juiz observações para depois concluir ou não se a obra que o Chico recebia, que era assinada pelo irmão X, que não era outro senão o grande escritor maranhense Humberto de Campos, a família do Humberto de Campos entra com esta ação propondo duas coisas. A primeira é que, se efetivamente os críticos literários veriam naquelas páginas de Humberto de Campos aquele grande
escritor, aquele grande jornalista que foi Humberto, que é Humberto de Campos. Primeiro ponto. O segundo, se efetivamente fosse Humberto de Campos a quem assinava Irmão X, então os direitos autorais passariam a ser da família. O rendimento passaria a ser da família. Isso criou, a imprensa brasileira inteira manifestou sobre isso. Na época, principalmente a revista O Cruzeiro, que muitos de nós ainda lembramos, né, da revista O Cruzeiro. Quem lembra e não quer falar, pode ficar calado. Então, criou-se, o juiz sabiamente criou uma comissão de críticos literários, de notáveis críticos literários, para que fizesse esse levantamento. Agripino Grieco, um deles bem mordaz, bem falante, bem duro nas suas análises, e outros companheiros concluíram por A mais B que efetivamente aquelas páginas eram assinadas por Humberto de Campos, que desencarnado. Então, mas o Agripino Grieco não se deu por vencido por pouca coisa, não. Ele combinou um dia um encontro dele com o Chico na União Espírita Mineira. E combinado, eles compareceram e o Chico compareceu também, claro, né? E ele trouxe umas páginas em branco, pediu o autógrafo do Chico, que o Chico autenticasse aquelas páginas, e o Chico disse para ele: olha, o telefone, no caso da psicografia, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá, efetivamente, porque se o espírito não se prestar à psicografia, nada é feito. Então, mas eu me coloco à disposição. E assim fez. E dentro de pouco tempo, o Chico, a maior antena psíquica que se tem notícia, já dizia grandes espíritas brasileiros, como Herculano Pires, que falava isso, Elias Barbosa falava que podia dizer do alto dos telhados que o Chico era o maior médico psicógrafo que se tinha notícia. Então, feitas essas observações, começou, daí a pouco o Chico estava psicografando, preencheu as páginas autenticadas e aí veio em seguida a leitura do texto, da mensagem. O crítico Agripino Grieco diz enfaticamente: como ele conseguiu, eu não sei, mas que é Humberto de Campos puro, isso é. Estava terminado o questionamento jurídico. E sobre os direitos autorais, lembrou-se que a lei brasileira
brasileira nos tutela até a desencarnação. Após a desencarnação, o médico assinou o atestado médico, nossos direitos daí para frente perdem a validade. Então, é esse um dos aspectos. E nós estamos chegando ao fim, né? Que coisa. Então, sobre a família do Chico, nós diríamos pouca coisa. Porque vida afora, na verdade, a grande família do Chico é a humanidade. O Chico foi como que um rei Midas. Só que o rei Midas gostava de dinheiro. O Chico gostava de lápis. E o Chico fez do lápis uma fortuna imensa para a humanidade. Porque cada obra que o livro que se publicou da psicografia do Chico é uma reserva moral indiscutível. E o Chico, ainda assim, deu maior apoio à sua família. Ele teve muitos sobrinhos. Esses sobrinhos todos contaram com a sua ajuda e conseguiram estudar, conseguiram, as irmãs receberam as orientações e a ajuda dos irmãos, principalmente do Chico, que tinha um bom emprego. Então, meus irmãos, não resta dúvida que o Chico também nos deixa como uma grande família, porque, como espíritas que nós somos, nós devemos, à medida que o tempo for passando, nós devemos nos sentir fortalecidos perante uns aos outros, como espíritas que somos. O Chico, apenas nós gostaríamos de falar de uma curiosidade que muita gente gosta. Se eu achar ela aqui. O Chico teve a capacidade, meus irmãos, de escrever vários livros em tempo recorde. Não que ele fizesse isso por exibição, mas por circunstâncias. De uma certa feita, na bela cidade de Trengolina de Uberlândia, o saudoso tarefeiro espírita Zenon Vilela passou para o papel a seguinte informação: no ano de 1952, Chico psicografou 2 livros em 2 dias. Roteiro de Emmanuel, com 172 páginas, e Pai Nosso de Meimei, com 104 páginas. No ano de 1963, Chico psicografou 2 livros em 2 dias. Opinião Espírita, com 204 páginas, e Sexo e Destino, com 360 páginas. No dia 31 de março de 1969, data comemorativa do falecimento de Kardec, mera lembrança nossa, Chico psicografou 2 livros no mesmo dia. 2 livros no mesmo dia. Passos da Vida, com 156 páginas, e Estante da Vida, com 184 páginas.
Chico é apontado como fenômeno na aceitação do leitor. Dos 10 melhores livros do século em pesquisa realizada por órgãos da imprensa espírita, 7 são da psicografia de Chico. O primeiro lugar coube ao livro Nosso Lar, na 62ª edição, com mais de 1.200 milheiros de exemplares editados. Isso aqui já está defasado. Ao longo dos seus 75 anos de mandato mediúnico, tornaram-se incontáveis os títulos honoríficos a que fez jus. Dezenas de cidadanias, mais de uma centena de biografias. Instituiu-se a Comenda da Paz Chico Xavier por decreto estadual. Comenda Chico Xavier, instituída pela Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo. O Mineiro do Século, por promoção da Telemar e da Rede Globo. Pelos auditores independentes da Receita Federal, foram eleitas as 8 mais importantes figuras mundiais: Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Mandela, Sene, Carlito, Santos Dumont, Gandhi e Che Guevara. O maior brasileiro da história por promoção da revista Época. O maior brasileiro de todos os tempos por promoção do SBT. Quer dizer, aí cabe uma pergunta, gente, que deve servir de incentivo para nós. Quer dizer, nós saímos de casa para tecer loas ao Chico, só não é conveniente, principalmente por reconhecer que ele não se dava bem com esse tipo de promoção. Mas é importante nós sabermos que tudo isso o Chico conseguiu, não é porque ele foi um dos maiores médiuns da história da humanidade, não. Porque grandes americanos também foram grandes médiuns. Nós temos Daniel Douglas Home, nós temos uma série deles, se você lembrar, falando para nós, uma série de grandes médiuns extraordinários. Mas o Chico sobressaiu exatamente pela sua simplicidade. O Chico sobressaiu exatamente porque era simples ao extremo. Era simples ao extremo. O Chico, quando falava, gente, ele expirava, saía da boca dele perfume. Agora, vai falar isso com ele. E eu assisti o seguinte diálogo, que já tem 5 minutos, você me perdoe, mas vou terminar agora. O Chico chegou, o rapaz, nós estávamos juntos assim, chegou o Chico e falou assim: seu Chico, e os perfumes? O Chico deu aquela empurrada, que ele tinha pavor disso. Falou assim: seu Chico, e os perfumes? Aí o Chico fala assim: ô meu filho, nós devemos procurar os perfumes da alma. Aí o moço, foi a vez do moço recuar. Ele ficou ali uns segundos, voltou, criou coragem e falou assim: seu Chico, é errado perguntar? O Chico falou com toda a ternura possível. Falou: não, meu filho, é impróprio. Ô, gente, eu peço desculpa a vocês por duas coisas: pelo tempo avançado e pela pobreza da nossa apresentação. Muita paz, muita alegria, que nós prossigamos confiantes no amanhã que é divino. Nós agradecemos a Manival pelas brilhantes palavras, e não simplórias. Inclusive coisas aí que eu fiquei sabendo hoje do Chico, acho que vocês também, né? E achei interessantíssimo, e muita coisa a gente desconhecia, né? Então, nós estamos te agradecendo de coração, você com essa cabeça fantástica, posso falar? Alce, posso falar? 83
3 anos. É uma bênção, né, gente? Essa elegância, essa vitalidade, que Deus te abençoe, viu, companheiro? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, viu, querido? Então a gente agradece de coração o Marival, a todos que aqui se encontram, né? A reunião é da Jo, que carinhosamente hoje permitiu que a gente se apossasse, né? Só por hoje, né? Agradeço a todos vocês que aqui se encontram. E a gente agora vai finalizar com a nossa prece, agradecendo a todos, relembrando a Feira do Livro, e a gente vai pedir a nossa querida Sônia para fazer a oração para nós. Soninha, vem cá fazer a oração para nós. Eu faço daqui. Você faz? A Soninha vai fazer de lá mesmo. A Sônia acompanha a nossa evangelização, né? E a gente está junto nessa tarefa há muitos anos. A palavra, né, Sônia? Já podíamos ter aposentado. Mas a tarefa é tão magnífica que a gente está aí até hoje. Que Jesus nos abençoe, a gente agradece a todos. E a palavra com a Sônia para fazer a nossa oração final. E depois vai ter o passe para quem assim desejar. Muito obrigada. Amado Mestre Jesus, queridos companheiros, amigos que nessa casa nos aconchegam, nos orientam, esses amigos espirituais que acompanham todas as tarefas da casa, essa casa abençoada que nos acolhe. Agradecemos de coração por esse momento, por essa semana de tanto aprendizado. Agradecemos pelo companheiro querido do nosso coração, que vem nos trazer novos conhecimentos, histórias do nosso Chico, que nos auxiliam a definir pelo nosso caminho a nossa postura de vida perante a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e que possamos voltar aos nossos lares, levando essa energia boa para os nossos familiares, para a harmonia interior nossa e da nossa casa, dos nossos ensinos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Muito obrigada, que assim seja.